Hoje, exploraremos as poderosas lições filosóficas com Epicteto, o grande pensador estoico. Em um mundo turbulento, ele nos ensina a arte do desapego, destacando a sabedoria de liberar o controle sobre o incontrolável. Descubra as profundezas do estoicismo enquanto exploramos as palavras sábias de Epicteto e aprendemos a forjar nossa serenidade diante das incertezas da vida. Prepare-se para uma reflexão transformadora e mergulhe no poder de desapegar do que não podemos controlar. Esta é a essência do estoicismo, guiada por Epicteto, um farol de sabedoria em tempos tumultuados. A verdadeira alegria emana da virtude, não de elementos externos fora de nosso controle. Ao nos apegarmos ao mundo exterior, colocamos em risco constantemente nosso próprio senso de contentamento. O filósofo estoico Epicteto observou que as pessoas ficam sobrecarregadas e submergem porque estão propensas a se preocupar com inúmeras questões o tempo todo. A cura não reside em anular emoções, desprezar preocupações ou despojar-se de tudo, mas sim em garantir que nossa vida e felicidade não estejam atreladas ao que é relevante ou irrelevante. Segundo Epicteto, isso está diretamente ligado a como nos posicionamos no mundo. Se conseguirmos nos preocupar com as coisas sob nosso controle, estamos em uma posição de força. Mas se negligenciarmos essas coisas e nos concentrarmos no que não está sob nosso controle, automaticamente nos colocamos em uma posição de fraqueza. Especialmente quando nos apegamos ao que não está sob nosso controle, nos preparamos para uma vida de sofrimento. O apego está em muito mais coisas do que imaginamos e pode determinar o desenrolar de nossas vidas. Mas a que coisas nos agarramos? Quais são as fontes do nosso apego? E por que é melhor abrir mão dessas coisas? Este vídeo explora a filosofia de Epicteto e no que devemos nos concentrar, segundo ele, para sermos felizes e satisfeitos. Além disso, aborda o que devemos deixar de lado e como podemos fazer isso. O poder de escolha. Em um mundo repleto de ensinamentos atemporais, reflete nas palavras sábias de Epicteto, transmitidas através de seus discursos e manual, escritos por seu aluno Ariano, como guias para alcançarmos um estado de satisfação, contentamento e paz interior. Além disso, ele fala sobre como fortalecer nossas mentes contra as circunstâncias externas que normalmente percebemos como prejudiciais. No primeiro capítulo dos discursos, Epicteto deixa claro que as circunstâncias externas só podem nos machucar se permitirmos, ou seja, se nos apegarmos a elas. Ele dá o exemplo do exílio, dizendo que ser exilado não o impede de seguir com um sorriso, sentir-se alegre e sereno. No entanto, se ele tivesse se apegado à ideia de que ser exilado é uma grande tragédia, ou aos seus pertences e às pessoas das quais tinha sido separado, teria vivido um verdadeiro inferno. Epicteto sabia muito bem que não podia escolher se seria exilado ou não, mas estava em suas mãos escolher ser alegre e sereno. Assim como na vida, o que conta são nossas ações, e ninguém além de nós mesmos pode decidir isso. Portanto, ele não se importava-me com o fato de estar em um exílio, mas sim em como reagiria a isso. Um outro exemplo na história é o psiquiatra e filósofo Viktor Frankl, que sobreviveu a 3 anos de prisão em vários campos de concentração nazistas. Em seu livro Em Busca de Sentido, ele descreve como os prisioneiros judeus se tornaram ajudantes dos guardas prisionais, fazendo coisas terríveis com seu próprio povo em troca de comida e um tratamento melhor. Frankl percebeu como as pessoas sucumbem facilmente às circunstâncias difíceis e fazem qualquer coisa para sobreviver, incluindo traição e maus-tratos a terceiros. Mas outras pessoas recusaram-se a deixar que as circunstâncias influenciassem seus valores, continuando atos de bondade e compaixão, mesmo em condições extremas. Havia aqueles que, após um dia de trabalho quase escravo e com apenas uma refeição diária, um pedaço de pão e um prato de sopa rala de ervilha, doavam metade ou todo o seu pão para quem estava mais debilitado. Assim, os nazistas conseguiram prender, torturar, matar de fome e exterminar essas pessoas, mas não puderam conquistar suas almas nem dominar o poder de escolha de cada um. Claro que nossas dificuldades não chegam nem perto de sofrer torturas e trabalho escravo. No entanto, se muitas pessoas nessas condições conseguiram dominar suas emoções e agir guiadas por seu caráter,
é possível para todos nós. Se nos concentrarmos apenas no que podemos controlar e deixarmos de lado tudo o mais, nada fora de nós pode nos prejudicar. Agora surge a pergunta: o que exatamente está dentro do nosso controle e o que não está? Aqui está o que Epicteto afirmou no primeiro capítulo do Manual de Epicteto. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Coisas sob nosso controle são opinião, busca, desejo, aversão e, em uma palavra, todas as nossas próprias ações. Coisas que não estão sob nosso controle são corpo, propriedade, reputação, comando e, em uma palavra, todas as ações que não são nossas próprias. Simplificando, o mundo exterior não está sob nosso controle, mas a maneira como escolhemos agir e nos posicionar em relação a ele está sob nosso controle. Novamente, Epicteto não nos incentiva a não nos importarmos com nada e nos transformarmos em pessoas sem alma e coração de pedra, ou até pior, a fingir que não temos emoções, escondendo o que sentimos. Pelo contrário, viver uma vida boa e moral em conformidade com a natureza é o principal objetivo de um estoico, que está totalmente sob nosso controle. Ele nos encoraja a não nos apegarmos ao que não está sob nosso controle, pois essas coisas são volúveis, fracas e não confiáveis. Sim, o encantador. O emocionante mundo exterior de prazeres, doce mas insaciável. Muitas vezes consideramos interessante o suficiente para buscar. Assim, desejamos o que o mundo tem a oferecer e nos apegamos a qualquer coisa que encanta a mente e os sentidos. No entanto, perder o que nos apegamos dói. A maneira como avaliamos as coisas externas decide como elas nos influenciam e não as coisas em si. Se atribuirmos um valor elevado a algo, corremos o risco de desenvolver um desejo por isso. Quando encontramos ou temos o que desejamos, nos sentiremos realizados e cheios de alegria, o que é obviamente um sentimento maravilhoso. Mas quando de alguma forma não conseguimos o que queremos, não nos sentimos tão bem, colocando o nosso estado emocional à mercê das circunstâncias externas. Infelizmente, o que ganhamos e perdemos está nas mãos da fortuna. Se deixarmos nossa felicidade depender de coisas que não estão sob nosso controle, a vida controla como nos sentimos. Portanto, é fundamental que deixemos de nos apegar a coisas que não controlamos se quisermos desenvolver um senso de bem-estar forte e estável. Felizmente, Epicteto nos fornece situações e métodos para fazer isso, enfatizando o poder de nossa faculdade de raciocínio e desvalorizando as coisas fora dela. Neste vídeo, eu estruturei essas coisas de maneira diferente para facilitar o entendimento e demonstrar como podemos aplicá-las em nossas vidas. Com base no que Epicteto disse, além do primeiro capítulo do seu manual, em 3 categorias de coisas, as quais, segundo a perspectiva estoica, é melhor abrir mão do controle. Não se apegue a coisas, pessoas e poder. Em nossa essência humana, há um magnetismo natural que nos conduz a conectar e nos apegar a pessoas com as quais combinamos e gostamos, assim como a objetos materiais. É vital gostarmos das pessoas, nos relacionarmos e sermos cuidadosos com nossos objetos e pertences pessoais. No entanto, o problema surge quando confundimos esse amor genuíno com apego excessivo. Um vínculo emocional pode se transformar numa rede sutil e nos aprisionar, tornando-se as amarras invisíveis do apego. Essa teia pode restringir nossa liberdade, limitar nosso comportamento e até gerar um transtorno de personalidade dependente. Com frequência, não medimos esforços para manter as pessoas que amamos presentes em nossas vidas, desfrutando profundamente de suas presenças. No entanto, sofremos quando essa pessoa sai de nossas vidas, pois o apego emocional pode desencadear emoções básicas de medo, raiva e tristeza. Para não enfrentar esses sentimentos, muitas pessoas permanecem em relações completamente falidas. No entanto, o custo dessa escolha é alto, diminuindo a autonomia, abrindo mão de vontades e felicidade. Vale a pena pagar esse preço? O que é ainda mais trágico é que muitas vezes sofremos a perda de alguém antes mesmo que essa perda ocorra. Tudo acontece em nossa imaginação. Um exemplo de apego é Diane, que conheceu seu noivo há 3 anos e teve um início de relacionamento perfeito. No entanto, o medo de que o relacionamento acabasse a levou a se apegar excessivamente, abandonando as coisas que gostava de fazer e que traziam satisfação.
concentrou sua fonte de felicidade unicamente em seu relacionamento, mesmo com a união em crise, passando por cima de algumas infidelidades do parceiro, acreditando que o sentimento de se sentir amada e desejada vale o preço. Em alguns casos, o medo da perda ou do abandono se torna uma obsessão, significando que nossas vidas giram em torno de evitar essa separação. Muitas vezes, nos submetemos a situações e relacionamentos que nos anulam totalmente durante a vida, sacrificando assim nossa integridade. O mesmo vale para o poder. O filósofo grego antigo Epicuro afirmou que o poder é insaciável. Isso explica o incessante desejo por mais poder quando é adquirido. Buscar o poder a todo custo é a raiz de inúmeras e das maiores misérias humanas. Pessoas corrompidas pelo poder muitas vezes se entregam à busca desenfreada pelo ter a qualquer preço, onde a falta de integridade se torna moeda de troca para alcançar e manter seus desejos. Ao refletirmos sobre o poder, imediatamente pensamos em políticos e governantes que marcam a história com suas narrativas de poder. Mas de forma mais sutil, o mesmo impulso e desejo de poder também estão presentes em nossas próprias vidas. A necessidade de impor nossa autoridade sobre os outros se transforma inevitavelmente em um jogo de controle e dominação. Muitas vezes, queremos ter poder sobre as ações e comportamento dos outros e relutamos em abrir mão disso. Considere o caso do Fábio, que sempre foi visto como um ótimo colega de trabalho por todos e foi recentemente promovido a gerente de projeto devido ao seu desempenho excepcional. Com o novo poder, Fábio ganhou autonomia para reorganizar a equipe, cobrar resultados e supervisionar o desempenho de todos. No entanto, isso desencadeou uma mudança drástica em seu comportamento. Demissões foram realizadas sem consideração pelas circunstâncias individuais, transformando reuniões que poderiam ter sido oportunidades para orientação e aprimoramento em sessões que destacavam erros individuais, demonstrando seu domínio sobre todos. Fábio se apegou totalmente ao poder do cargo, mudando completamente sua postura e respeito pelos colegas. A ironia do poder, no entanto, reside no fato de que, embora sugira controle, ele próprio não está sob nosso controle, podendo ser concedido e retirado a qualquer momento. No caso do Fábio, ele pode perder o emprego e, com isso, perder o poder que julga estar sob seu controle. Mas a forma como agiu com os colegas será sempre lembrada. Se você já conheceu algum Fábio, comente se ainda se lembra dessa situação. Lutar contra a natureza impermanente da vida é uma escolha tola. Se queremos viver em conformidade com a natureza, como fazem os estoicos, então devemos nos ajustar à transitoriedade. Epicteto oferece um conselho simples, mas profundo, sobre como abordar a vida em relação a objetos, pessoas e poder. Ele sugere que encaremos a vida como um banquete. Algo é oferecido a você. Estenda a mão e pegue sua parte com moderação. Se passar por você, não a impeça. Ainda não chegou. Estenda seu desejo até lá, mas espere até que chegue. Faça isso em relação a crianças, a uma esposa, a cargos públicos, a riquezas, e você eventualmente será um digno parceiro dos banquetes dos deuses. Epicteto argumenta que ao rejeitarmos até mesmo as coisas que nos são apresentadas, nos tornamos não apenas parceiros nos banquetes dos deuses, mas também em seu domínio. Isso aponta para viver de acordo com a natureza, em vez de entrar em conflito com ela. Agora, Epicteto quer nos fortalecer contra a dor da perda, mudando nossas percepções das coisas que amamos. Em vez de pensar que possuímos algo, ou que temos direito a algo, ou a estar com alguém, podemos ver tudo o que temos como emprestado. Nunca diga de nada, eu perdi isso, mas sim, eu o devolvi. Seu filho está morto, ele foi devolvido. Sua esposa está morta, ela foi devolvida. Sua propriedade foi retirada, bem, e isso também não foi devolvido. Mas aquele que o tirou é uma pessoa má. Que diferença faz para você quem o doador designa para devolvê-lo? Enquanto ele o dá a você para possuir, cuide dele, mas não o veja como seu próprio. Assim como os viajantes vêm a um hotel, a visão de Epicteto sobre as coisas não está longe da verdade. Não possuímos nada, exceto nossa faculdade de raciocínio. Se possuíssemos nossos filhos, cônjuges, propriedades, não poderíamos perdê-los. Portanto, a ideia de que tudo é emprestado se alinha melhor com a realidade, pois sempre há um momento de devolução.
Apegar-se a bens emprestados é um caminho para a desilusão. Não há problema em ter coisas e até mesmo desfrutar de tudo, desde que estejamos dispostos a abrir mão delas a qualquer momento. Não se apegue às opiniões dos outros. Antigamente, ser aceito era um fator que colocava diretamente nossas vidas em risco. O maior exemplo de nossa história foi Jesus, que mesmo sem cometer um único pecado ou crime, foi crucificado. Atualmente, simplesmente não ser aceito ou não ser popular não representa uma ameaça direta a nossas vidas. Mesmo assim, persistimos em nos importar com a opinião alheia. O que os outros pensam de nós tem cada dia mais espaço e importância em nossas vidas. Muitas pessoas movem céus e terras apenas para serem aceitas. A pergunta é: por quê? Certamente é benéfico colher os frutos quando as pessoas têm opiniões positivas sobre nós. Por exemplo, quando somos agradáveis, é mais fácil fazer amigos. Quando somos atraentes, é mais fácil encontrar um parceiro romântico. Quando somos vistos como inteligentes e capazes, as empresas têm mais probabilidade de nos contratar. No entanto, Epicteto acha que todos esses fatores externos não têm o mesmo valor quanto a nossa paz de espírito e integridade. Ele nos diz, por exemplo, que não devemos ficar tristes quando não somos convidados para uma festa, especialmente se não gostamos realmente do anfitrião. Mesmo que o ego queira ser convidado, não seria bom para nossa alma participar de um evento ao qual realmente não sentimos que pertencemos e não nos alinhamos com as pessoas presentes e com quem nos convidou. É bom ser convidado e lembrado, sentir que as pessoas têm consideração por nós, mas é melhor estar onde você não precisa fingir e não tem que sacrificar sua integridade. Não elogie quem você não gosta ou suporte comportamentos que vão contra seus princípios. Ao entrar, independentemente do prazer que isso possa nos trazer, a busca contínua por ser querido é exaustiva. Elogiar pessoas que não queremos elogiar, comparecer a encontros sociais que não queremos participar, contribui para a nossa paz de espírito. Isso não pode ser alcançado se estivermos constantemente preocupados com a opinião alheia. Além disso, Epicteto diz que devemos ser zombados, ridicularizados e desprezados. Se esse for o preço que pagamos pela paz de espírito, liberdade e tranquilidade, devemos estar contentes em ser considerados estúpidos. E quando alguém fala mal de nós, devemos dizer: ele não conhece meus outros defeitos, senão ele não teria mencionado apenas esses. No final do dia, as opiniões das outras pessoas estão além de nosso controle, mas o grau em que elas nos afetam está dentro de nosso controle. Algumas pessoas podem de fato querer nosso bem e serem verdadeiras ao darem sua opinião sobre nós. Devemos respeitar e também entender que elas falam a partir da própria perspectiva, que pode ser completamente diferente da nossa. No entanto, também existem aqueles que maldosamente tentam nos sabotar. Quando isso acontecer, não seja distraído pela escuridão alheia. Muitas pessoas são invejosas. Muitas gostam de ver a falha dos outros. Isso tem muito mais a ver com as inseguranças e deficiências delas do que conosco. Devemos ser sempre vigilantes a essa situação. Nos apegamos às opiniões das pessoas e deixamos que nos guiem ou tiramos proveito delas e abrimos mão de tudo. Tudo se resume a manusear habilmente a ferramenta que nos foi dada, que é nossa capacidade de formar opiniões sobre opiniões. Lembre-se de que não é quem dá palavras rudes ou um golpe que insulta, mas o quanto você enxerga isso como ofensivo e insultante. Quando alguém o provoca, esteja certo de que é sua própria opinião que o provoca. Pare de se apegar a resultados e ideias. Não podemos viver verdadeiramente o presente se estamos constantemente tentando controlar o que acontecerá no futuro ou se estamos revivendo o passado na esperança de mudá-lo. Com as centenas de possibilidades do que poderíamos ter feito diferente, não podemos ter ambos. Não podemos entregar um excelente trabalho se gastarmos toda a nossa energia pensando consumidos pelos resultados, ou ainda pior, se ficarmos imaginando visões do fracasso que só alimentam os monstros da insegurança e procrastinação, nos roubando a capacidade de entregar o nosso melhor. O universo nos submeteu sem misericórdia. Tentar controlá-lo resulta em derrota constante, e desafiar sua natureza intransigente é uma batalha que jamais venceremos. Quanto mais tentamos, mais fracassamos. Epicteto
Ao discutir a relação entre mestre e servo, destaca a importância de não nos apegarmos à ideia de que um servo deve ser sempre obediente. As pessoas, afirma ele, são seres complexos que nem sempre agem de acordo com nossos desejos. No cerne dessa reflexão está um dilema. Devemos desejar que o servo seja sempre bom, ou é mais importante que o mestre encontre a felicidade? Não podemos ter ambos. Aceitar que nem sempre teremos controle sobre as ações alheias é o tributo que pagamos pela tranquilidade e paz de espírito. Podemos usar essa metáfora em todos os aspectos de nossa vida. Como Epicteto afirmou, não exija que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que elas aconteçam como acontecem, e você vai ficar bem. Epicteto enfatiza que não podemos controlar o mundo, mas podemos controlar nossa atitude em relação a ele. Alguém pode nos insultar, mas não pode controlar o que pensamos ou sentimos sobre isso. Alguém pode tirar nossos bens ou roubar nosso dinheiro, mas não pode controlar se ficamos deprimidos com isso. Nossos cônjuges podem nos trair, mas cabe a nós em que grau isso nos afeta. Aceitar as idas e vindas do mundo sem nos apegarmos a elas é o verdadeiro triunfo. Apegar-se é perder, mas aceitar e focar em viver bem, apesar das incertezas da vida, é ganhar. Outra coisa que talvez muita gente não perceba é a raiz do apego. O apego vem da falta. O apego é medo, medo de perder. Em suma, é o medo da falta que leva ao apego, e é aí que entra um exercício mais profundo. Entender o que acreditamos que falta é diferente do que realmente pode estar faltando, está no superficial. O apego nosso de cada dia. Às vezes nos vemos apegados a uma pessoa por achar que, se ela não estiver mais ali, vai faltar amor. Ou nos apegamos a um hábito ruim sem entender o porquê, quando na verdade algum ganho secundário ele traz. Também nos apegamos a um desejo, achando que a realização dele é a solução dos nossos problemas, sem enxergar o que de fato queremos suprir. Apegar-se a algo no mundo externo pode ser pela falta de algo no mundo interno, e isso é muito sutil. O apego é sorrateiro. Nos apegamos a trabalhos que nos fazem mal, sugando nossa vitalidade, em relacionamentos que mais nos destroem do que agregam, em amizades que nos colocam para baixo, em hábitos péssimos que não trazem nada de positivo, racionalmente em ideias e opiniões que já não fazem o menor sentido, em crenças ou tradições que perderam significado. Há tanto apego no piloto automático que ele pode estar em tudo ao seu redor. E se o apego vem do medo, já parou para pensar em quantas decisões e escolhas da sua vida você fez, tendo o medo como ponto de partida? E na quantidade de medos que você carrega aí dentro e o quanto eles realmente fazem sentido em existir. Lidar com qualquer apego e medo exige olhar para dentro, autoconhecimento. Na maioria das vezes, o que causa apegos e medos são crenças nascidas de feridas que não estão sendo vistas, mas estão gritando por cura. E não é o apego a nada de fora que irá aliviar. É se apegando a si mesmo que as curas começam. É se autoconhecendo em cada camada que dissolvemos amarras de medo, para então construir conexões de amor conosco mesmos e termos vidas mais leves e verdadeiramente desapegadas. Desapegar não significa que você não deva possuir nada, mas sim que nada deve possuir você. Este é o convite de Epicteto para moldarmos não o mundo ao nosso redor, mas sim a nossa resposta a ele. A vida é um jogo, uma configuração total. Não desista. Você vai errar, fazer tudo certo, melhorar a cada dia. Você foi feito para ganhar, para então melhorar e assim ser digno de um lugar nos banquetes dos deuses. Se você chegou até aqui, comente gratidão. Aproveite também para conferir outros vídeos sobre autoestima no canal. Selecionei 2 opções que estão passando na sua tela agora. Obrigado por assistir e lembre-se, você é capaz de moldar sua vida com base na confiança e na determinação que nutre dentro de si. Continue brilhando.